Educação de jovens e adultos. A relação entre educador e educandos. Ao longo da história da educação, os papéis desempenhados por alunos e professores nos processos de ensino e aprendizagem sempre foram bem definidos e distintos. O professor era o detentor absoluto do saber, responsável pela transmissão dos conhecimentos, e o aluno, o receptor passivo daquilo que era ensinado pelo professor. Na educação de jovens e adultos, essa definição de papéis passou a ser revista a partir das ideias de Paulo Freire. Na concepção freiriana, o professor passou a ser visto como alguém que ensina e também aprende. Alunos e professores têm saberes distintos e, na interação, ambos aprendem. Além disso, os alunos também levam seus professores a fazer descobertas sobre as melhores maneiras de ensinar. Exemplo que como os alunos podem ensinar seus professores. O primeiro é que o professor deve conhecer seus alunos, suas ocupações e seus conhecimentos prévios, para que possa vislumbrar as possibilidades de parceria em sala. Grande parte dos conteúdos a serem ensinados em sala de aula possuem uma relação direta com os saberes que muitos alunos utilizam no seu dia a dia. O segundo é que os conhecimentos construídos pelos alunos fora da sala de aula não são inferiores aos conhecimentos escolares. Sendo apenas diferentes, podem se constituir como pontos de partida ou como facilitadores para a construção de novos conhecimentos. Outro aspecto fundamental nesse contexto é que a relação entre professores e alunos deve ser dialógica. A organização da sala de aula. O estabelecimento de uma relação dialógica em sala de aula permite que ela passe a ser vista como um grupo de trabalho. Um grupo se constrói a partir da convivência e da identificação de afinidades e de traços que unem as pessoas ali reunidas, fazendo-as olhar numa mesma direção. Um grupo é um conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes, unidas em torno de uma tarefa específica, em busca de um objetivo comum. Na sala de aula, o elemento de união do grupo é a busca pelo conhecimento. Cabe ao professor fortalecer os vínculos do grupo e incentivar os alunos, para que se tornem parceiros na busca pelo objetivo comum. Cabe a ele provocar e facilitar o diálogo entre os participantes do grupo, favorecer as trocas e as ajudas mútuas. A construção do grupo se dá pelo diálogo constante, pelo trabalho em equipe, pelo direito à expressão individual e pelo estabelecimento de relações de respeito e auxílio mútuo. Se na educação de jovens e adultos, a semelhança quanto à origem dos sujeitos pode se constituir como um fator de aproximação entre as pessoas, a heterogeneidade etária, religiosa, de valores e de gênero pode se constituir, em um primeiro momento, como um obstáculo à formação do grupo. As resistências iniciais ao trabalho em grupo, com as diferenças, podem ser superadas desde que o professor faça as mediações adequadas para romper os preconceitos e para criar situações que favoreçam o estabelecimento de vínculos entre todos. Diferentes estratégias podem ser utilizadas por diferentes professores para garantir a formação de grupos de trabalho com seus alunos. Barreto, 2006, indica 4 elementos que podem contribuir para essa formação, sendo eles: a organização do espaço, as rodas de conversa, os mapas do grupo e os eventos culturais. A organização do espaço, uma disposição tradicional da sala de aula, com as carteiras enfileiradas e os alunos olhando para a figura do professor, não se constitui como um elemento facilitador da formação de grupos. Diferentes disposições das carteiras oferecem diferentes possibilidades de interação e imprimem um maior dinamismo ao trabalho. Carteiras dispostas em pequenos grupos permitem uma interação entre os seus componentes. O professor e a lousa deixam de ser o centro da atenção dos alunos. O professor pode transitar entre os grupos e interagir com eles. Essa disposição das carteiras pode ser utilizada na proposição de produções, conversas e discussões em pequenos grupos. As carteiras também podem ser dispostas em círculo, no qual o professor se coloca entre os alunos. Nessa disposição, as pessoas estão em um mesmo patamar, voltadas para o centro da roda, podendo olhar e se dirigir a qualquer outra pessoa, sem qualquer dificuldade. Não há um caminho único para a organização do espaço da sala de aula. Os caminhos dependem do tipo de atividade que será realizada, e podem ser decididos coletivamente. As rodas de conversa.
Um espaço no qual se quer incentivar a formação de um grupo deve contemplar um espaço diário para as rodas de conversa, na medida em que elas se constituem como espaços para a construção de afinidades e intimidades. Muitas são possibilidades que o professor pode explorar nas rodas de conversa: a tomada de decisões pelos alunos sobre os rumos pedagógicos do grupo, a apreciação de imagens e textos, a expressão de opiniões pessoais, a análise de situações da realidade local ou veiculadas pelas mídias, entre outras. Os mapas do grupo. A fim de permitir a identificação de características e interesses comuns, o professor pode propor a confecção de quadros com referências dos alunos. No quadro, elaborado individualmente, podem constar informações sobre ano de nascimento, estado de origem, cidade natal, bairro no qual reside, estado civil, número de filhos, trabalhos realizados, expectativas de aprendizagem, sonhos a serem realizados, entre outras informações. Cada aluno deve ter a oportunidade de apresentar o seu quadro, falando de si. O professor pode criar um quadro geral, chamando a atenção para as características comuns e para os aspectos que os diferencia dos demais. A análise do quadro geral permite também a identificação dos temas de interesse do grupo, a partir dos quais, o planejamento que pode ser realizado. Os eventos culturais. A escola e a sala de aula precisam oportunizar as diferentes manifestações da cultura popular pelos alunos. Ao fazê-lo, a escola permite que essa cultura seja valorizada e difundida, e que os alunos sejam valorizados. Um caminho para oportunizar essas manifestações é a proposição de encontros culturais, nos quais os alunos, individualmente ou em grupos, possam apresentar ou ensinar aquilo que sabem fazer e que a aprendizagem foi realizada de maneira informal, pela experiência, na interação com pessoas da sua comunidade ou da sua família. São exemplos dessas manifestações as danças populares, os repentes, as músicas de viola, as comidas regionais típicas, o artesanato e a grafitagem. Propostas avaliativas. Durante muito tempo, as práticas avaliativas estiveram voltadas para a sentenciação dos alunos e para a sua responsabilização pelos resultados obtidos. 39 Essa perspectiva de avaliação era característica do ensino tradicional, no qual acreditava-se que sempre que houvesse o ensino, necessariamente, ocorreria a aprendizagem. Se o professor era o detentor absoluto do saber e a ele cabia o ensino, e se a aprendizagem não ocorresse, a culpa era do aluno, considerado incapaz, desinteressado, entre outros adjetivos. Os resultados obtidos, em geral, nas provas escritas e orais, utilizadas como instrumentos de avaliação, e o consequente fracasso escolar, foram responsáveis pela evasão escolar de muitos alunos jovens e adultos que voltam à escola na educação de jovens e adultos. Os referenciais de aprendizagem interacionistas e a abordagem de ensino construtivista demonstraram que não é qualquer ensino que promove a aprendizagem. Somente o bom ensino a promove, e ele pode ser entendido como o ensino mais adequado aos educandos. Nessa perspectiva, a avaliação assume um outro caráter, o de instrumento necessário para a adequação do planejamento às especificidades e necessidades dos alunos. Nesse sentido, a avaliação deve ser realizada em diferentes momentos, e o professor deve utilizar diferentes instrumentos para realizá-la. Utilizar a avaliação como instrumento para a promoção da aprendizagem de todos, significa respeitar as diferenças individuais e os diferentes ritmos de aprendizagem. Os educandos da educação de jovens e adultos se caracterizam por uma grande heterogeneidade etária, de saberes e de vivências. Essa característica precisa ser levada em consideração na proposição das atividades, e pode significar a necessidade de que atividades distintas sejam propostas para grupos distintos de alunos. Se o professor desconsidera esses conhecimentos, ele corre dois riscos. O primeiro, de se dispor a ensinar aquilo que já é sabido pelos alunos, não promovendo novas aprendizagens. O segundo, de propor algum conteúdo que, naquele momento, os alunos ainda não têm condições de compreender, por não terem adquiridos os conhecimentos que se constituem como pré-requisitos para a aprendizagem daquele conteúdo. Feito a avaliação diagnóstica e o consequente ajuste do planejamento docente, ao longo de todo o processo de ensino de um determinado conteúdo, o professor deve lançar mão de instrumento de avaliação para uma avaliação continuada ou formativa.
Realizada ao longo de todo o processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação continuada permite, ao professor, realizar os ajustes necessários no planejamento para garantir que todos aprendam. Na análise dos resultados das avaliações, o professor deve ter a certeza de que os objetivos propostos estão sendo cumpridos. Caso não estejam, novas estratégias e propostas devem ser adotadas. No final da abordagem de um determinado conteúdo, o professor deve realizar uma avaliação final. Por ela, o professor pode ter certeza de que os objetivos propostos foram, efetivamente, atingidos. Caso não tenham sido, mesmo que por poucos ou por um aluno, o professor tem a obrigação de propor outros caminhos, para que todos aprendam. Um aspecto bem importante a ser considerado nessa perspectiva é que a avaliação não é sinônimo de prova. Vários instrumentos podem ser utilizados para avaliar os alunos: produções textuais, debates, apresentação de seminários, listas de exercícios, 41 pesquisas, rodas de conversa, entre outros. A escolha do instrumento de avaliação mais adequado depende da natureza do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos docentes e do momento em que a avaliação está sendo realizada. Cada instrumento deve ser pensado, também, em termos de critérios de avaliação, que devem ser definidos levando em consideração os objetivos propostos, as características do alunado e aquilo que é fundamental em termos de aprendizagem. Os critérios norteiam o olhar do professor durante o processo avaliativo e permitem a identificação das aprendizagens já construídas, daquelas que ainda são pretendidas e de quais caminhos seguir para que isso ocorra.